Opa, aqui é o Érico do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Eu estou aqui para mais uma sacada de empreendedor. Para você, uma sacada que fez a diferença na minha vida e uma sacada que eu espero que faça a diferença na sua vida também. Da inspiração que me vem para gravar esses vídeos, de parar onde eu estou no momento. Eu estou no aeroporto de Brasília, para parar e gravar essa sacada é a tentativa de fazer a diferença para você e talvez a tentativa de deixar essas sacadas registradas para o meu filho, caso um dia ele se torne empreendedor. E na minha vida de empreendedor, eu acredito que no ramo de educação, no ramo de aprendizagem, vamos dizer, não de educação, eu acredito que tem dois tipos de pessoa. Eu costumo colocar um rótulo na pessoa que está nesse ramo de aprendizagem e existem dois tipos de pessoa que estão ensinando. Existe uma pessoa que eu gosto de distinguir como um educador, existe uma pessoa que eu gosto de distinguir como um transformador. Um educador, nessa concepção que eu tenho, é uma pessoa que aprende alguma coisa e depois ensina. Ela aprende aquela informação, aprende como transmitir aquela informação e depois ela ensina. Um educador, tipicamente, ele vai valorizar coisas como certificado. Então, ele aprende aquilo, depois ensina, e depois que aquela pessoa recebe aquele tipo de informação, ele dá um certificado para ela. Ah, você recebeu aquela informação. O transformador, ele tem um perfil diferente. Ele não está interessado necessariamente em transmitir informação. Na verdade, ele transmite informação por meio de transformar. Para ele, o que é mais interessante não é simplesmente o fato de transmitir a informação por transmitir, e sim ele transmite a informação a partir de transformar. Um transformador se lixa para certificado. Para um transformador, o maior certificado que um aluno dele pode ter é o resultado. O maior certificado que ele pode ter é um resultado. Então, o fato se para um educador, se ele recebeu aquela informação, ele consegue responder uma série de perguntas, sei lá, num teste, ele pode receber um certificado, ele fica feliz com isso, a pessoa passou naquilo. O transformador não está nem aí para isso. O transformador, ele falou assim, olha, se você fez isso e não fez nada com essa informação, de nada valeu. De nada valeu, não adianta eu te dar um certificado. Ele não certifica as pessoas por terem ouvido a informação, ele reconhece as pessoas quando elas têm um resultado. E na minha vida como empreendedor, eu tive a oportunidade de encontrar várias possibilidades de mentores. E dessas possibilidades de mentores, eu gosto do transformador, porque certificado ajuda muito bem uma vida profissional, talvez arrumar um emprego, talvez um currículo, mas nada mais. Na vida de empreendedor, no campo de batalha, o que importa é o resultado. E eu acho que dar um certificado simplesmente pelo fato da pessoa ter recebido aquela informação só anestesia o fato daquela pessoa ainda não ter resultado. Então, por isso que quando eu comecei a ensinar que eu comecei a ensinar, eu não dou certificado. Pelo contrário, sou contrário ao certificado. Eu acho que certificado é simplesmente uma anestesia de tentar mascarar o fato de que a pessoa ainda não teve resultado, provavelmente. Eu gosto de reconhecer resultados. Eu entrevisto meus alunos que têm resultado, eu gosto de reconhecer resultados. Na minha empresa a gente está procurando uma maneira agora de reconhecer mais resultados. E não que certificado, os educadores estejam errados, os transformadores estejam certos, mas eu gosto mais do estilo de transformadores. E eu gosto eu tenho uma dica para você, uma dica que eu uso para distinguir se uma pessoa que está me ensinando alguma coisa é um educador ou um transformador. Se você quer encontrar mais transformadores, pessoas que estão mais preocupadas com resultados, eu vou te dar uma dica de como você tem a maior chance de distinguir um educador de um transformador. O educador, geralmente, ele fala alguma coisa sobre algum tópico, mas não necessariamente ele viveu a experiência do que está se ensinando, não necessariamente ele usa aquilo. Então, por exemplo, um típico educador pode ler um livro de desenvolvimento pessoal ou vamos supor, de gerenciamento de tempo, e ele aprende aquilo, depois ele ensina aquilo, mas não necessariamente a vida dele, o tempo da vida dele está gerenciado. Não necessariamente ele segue aqueles quesitos. Mais o tipo, fala o que eu faço, não faço o que eu faço, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. O transformador não, ele se transforma a si mesmo. Então, constantemente, quando o transformador ensina alguma coisa para as pessoas, ele ensina alguma coisa que ele botou no campo de batalha. Ele que botou aquilo no campo de batalha. Isso faz com que o que ele ensine não tenha só aquele conteúdo impresso no livro, mas que tenha algumas pequenas sacadas que você só tem quando você entra no campo de batalha. Na sua vida de empreendedor, como na minha vida de empreendedor, tem algumas sacadas que você consegue só distinguir
quando você está no campo de batalha. É por isso que quando eu tenho uma conversa com um empreendedor, por exemplo, na minha área, um empreendedor digital, com 2 ou 3 perguntas, eu sei se ele é um educador ou um transformador, se ele é uma pessoa que está ali só para ganhar dinheiro com a educação, com prover informação, se ele está ali comprometido com a transformação. Se o cara não está comprometido com a transformação dele próprio, quiçá estaria comprometido com a transformação de outras pessoas. Então, essa é a minha dica de você. Comece a pescar, comece a treinar a sua audição, o seu escutar para entender e distinguir isso. Há muito tempo atrás eu gravava um vídeo de sacada por dia. E eu estava gravando um vídeo, depois do vídeo número 200, eu percebi que eu estava tentado a passar do estereótipo de transformador para educador. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu fiquei tentado a ensinar alguma coisa que eu não botava em prática. Eu fiquei tentado. Isso não aconteceu. E quando isso aconteceu, por quê? Porque era uma coisa todo dia e depois de 200 eu não sabia mais que eu não via mais exemplos na minha vida que podia passar, o que estava acontecendo depois de 200. E eu parei sim. Eu sabia que se eu publicasse um vídeo a mais por dia, se eu começasse a ensinar as coisas que eu devia ensinar, que as pessoas escutam, que fazem sentido, mas o meu comprometimento com esse canal é simplesmente passar sacadas que funcionam para mim, que eu botei em prática, ou que eu fiz com que alguns dos meus clientes botassem em prática e tivessem resultado. 99% dos vídeos que você vê aqui, literalmente, são sacadas que eu botei em prática. Tanto é que eu conto histórias de como eu botei em prática. E a razão disso é que eu não quero deixar para o meu filho alguma coisa que ele deve fazer que eu não fiz. Eu quero deixar para o meu filho aqueles 2 milímetros, e para a minha audiência também, aqueles 2 milímetros que fizeram a diferença para mim. E tem esses 2 milímetros, esses 2 últimos milímetros de conteúdo, essas 2 últimas sacadas de conteúdo só faz quando você está no campo de batalha. Então, no momento agora eu estou gravando entre 1 e 2 vídeos por semana e a minha promessa com você, minha audiência, é gravar só vídeos que eu coloquei em prática. E como é que você vai distinguir isso? Você vai ver histórias de mim, vai ser histórias de como eu botei em prática, senão eu simplesmente não vou gravar esses vídeos. É isso aí, eu queria só deixar essa sacada registrada para você e queria te convidar, se algum dia você tomar como missão essa parte de educação, de não ser um educador. Eu queria te convidar, nada de errado em ser educador, o mundo precisa de educadores também, mas eu te convido a testar ser uma pessoa que é um transformador, uma pessoa que é o que ensina, que vive, que é a personificação do que ensina, porque eu acredito que quando você veste um chapéu de transformador e não de um educador, você tem mais chance de gerar resultado. E o que gera resultado é o que transforma o mundo. Assim, mais informação por informação não transforma o mundo. Pode ser um hobby, pode ser alguma coisa, qualquer coisa, mas eu acho que a transformação vem da ação. Um grande abraço e eu te vejo na próxima sacada.